Olá, professora, tudo bem? Já vou enviar o convite. Vou fazer a apresentação primeiro. Estou digitando aqui a fala fixa. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. Na verdade, a nossa penúltima roda de conversa deste ano de 2020. Penúltima, né? E maravilhosa. Né, será com a professora Regina Moraes, né, e será uma palestra fantástica, um bate-papo fantástico sobre educação. Boa noite, Rosângela, lá de Houston. Né, falar um pouquinho do Projeto Areté. O Projeto Areté nasceu este ano, fruto da minha dissertação de mestrado da Unicarioca, onde eu pude trabalhar com a educação não formal e pensar num projeto que pudesse atender as minorias das juventudes. Nasceu então o Projeto Social Areté, a Rede Social Areté, onde unimos pessoas de bem para fazer o bem. E a nossa meta social do mês de dezembro é o Natal Solidário. São 100 crianças carentes de um projeto que fica nas Águas Maravilhosas, que de Águas Maravilhosas não tem nada aqui de Macaé, né, onde nós vamos dar um presente e uma cesta básica para cada criança. E ainda nos falta 40 cestas básicas. 40. Você pode fazer diferença de que forma? Ou doando a cesta básica pra gente, ou então depositando neste link que está aqui no post fixo, depositando qualquer quantia para a gente poder comprar. A cesta básica está na média de R$ 69,90 para fazer o Natal de uma família um pouco mais feliz. Então conto com a sua ajuda para que o Areté possa fazer o bem, né? Nos ajude a ajudar. Deixe ressoar o bem que há em você, né? E nessa noite, nossa penúltima live de 2020, nós vamos bater um papo sobre um tema bem bacana, chamado autopoieses na educação. Você sabe o que é autopoieses? Pois então, nem eu sei. Eu vou descobrir hoje com você. Né? Autopoieses é um termo grego que significa produção. Autopoiesis quer dizer, então, que essa autoprodução mais ultrapassa seu termo biológico e é um instrumento de investigação da realidade. Isso é o que diz o dicionário. Para a nossa roda de conversa da semana, nós escolhemos o tema autopoiesis na educação como tema para ser discutido e nada mais, nada menos, será uma pessoa magnífica que falará conosco hoje. Ela, professora titular da Unicarioca e professora do mestrado profissional do qual eu cursei, mestrado profissional em novas tecnologias digitais para a educação. Foi minha orientadora de dissertação. Ela viu o Areté nascer e gestou o Areté junto comigo. Pois é. Bacharel em Direito, doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação, pós-doutorado em Ciências de Informação e em Serviço Social. 6 livros publicados no Brasil e um publicado em Portugal, na Europa. 32 tipos de inteligência. Nós vamos falar com essa magnífica pessoa, Regina Moraes. Chega mais, professor, entra com a gente. Olá, amada. Boa noite. Querido, tudo bem? Como é que vão? Muito linda, gente. Não tem como não ser apaixonado por essa mulher. Vocês vão conhecer a doçura que foi a minha orientadora de dissertação. Inesquecível. O problema é que ela não sabe quem ela conquistou. Agora eu sou filho, literalmente. Vou ficar atrás, seguindo perdidamente, né? Boa noite, professora. Seja bem-vinda ao nosso Areté, do qual você participou da gestação, né? É verdade. Todinho. Fiz o parto. Teve o parto, né? Fiz o parto. Pois é. Foi um parto lindíssimo. Então, essa posição que eu estou tá boa? Tá ótimo, tá excelente. Então... Só verifica seu microfone, como que tá aí, se tá baixinho ou não. Deixa eu ver o meu microfone, peraí. Tá ótimo? Tá, eu estou falando Tá baixo ou ótimo. alto? Não, tá ótimo, Tom. Tá bom? É só para a senhora não se preocupar durante a live.
O meu celular, às vezes, ele tem vida própria e ele baixa o som. Normal. Boa noite, Diego. Rosa, boa noite, seja bem-vinda, Rosa Vaninha. Outra pessoa que admiro tem que ser minha irmã, né? Filha dessa pessoa maravilhosa, minha irmã querida. Não é irmã biológica, mas é irmã acadêmica, Ah, é verdade. né? Regina, deixa eu começar batendo um papo para as pessoas te conhecerem um pouco, porque eu tenho uma enorme gratidão e eu acho que as pessoas têm que conhecer cada vez mais. Nos conte um pouquinho sobre a sua carreira, né? Sobre a sua história de vida. Eu queria que você trouxesse para a gente o que te motivou a se tornar professora nesse processo, sabendo que é uma profissão que não tão respeitada e valorizada no nosso país. É verdade. Olha, eu acredito assim, que na vida de cada um há uma finalidade. E essa finalidade tem algo de metafísico, que você não consegue entender muito bem. Por que que você encontra certas pessoas, por que que você escolhe certos caminhos, por que que você escolhe certas profissões. É claro que eu não estou falando de determinismo, nem de destino inexorável, mas, de uma certa forma, nós produzimos a nossa vida. Há uma autoconstrução que se combina com tudo à nossa volta. Então, quando eu era muito garota, era muito comum que as meninas fossem estudar no Instituto Educação. Era comum, era uma coisa ser o sonho de todas as mães. Então, era evidente que eu não fugi a esse compasso. E me tornei, entrei para o Instituto Educação, né, e fui fazer o curso normal. E trabalhei em diversas escolas. Né? E eu me descobri como professor. Eu gosto do aluno, eu gosto desse contato com o aluno. Né? Me faz bem e me parece que eu consigo passar valores além da disciplina. Isso eu sempre reparei, desde que eu era menina, com meus 17 anos, quando eu comecei a dar aula. Então, tem aula em diversas escolas, desde Campo Grande, Vila Nova, Santíssimo, Ilha do Governador, Lins de Vasconcelos. Passei por diversas escolas, foram 10 anos como professora do ensino fundamental do Rio de Janeiro. E eu aprendi muito com os meus alunos. Assim, foi uma troca muito intensa. Então, e também nesse período, eu comecei também a dar aula para jovens infratores, jovens encarcerados e crianças encarceradas também. E eu não sei te dizer por que isso passou pela minha vida. Aconteceu, uma bela hora, houve a oportunidade, eu conheci uma pessoa que disse que o concurso para dar aula para crianças encarceradas, jovens encarcerados, estava aberto. Eu falei, vou fazer. E fiz. Fiz e trabalhei 5 anos em clausuras, primeiro com rapazes, depois com crianças de 6, 7 anos. E isso mudou a minha vida, porque você conhecer uma criança de 6, 7 anos que perdeu o sonho, perdeu a possibilidade de uma utopia e cujos olhos vidrados já não enxergavam mais nada, apenas uma arma na mão e uma faca. Então eu fui olhando aquele mundo. Depois eu trabalhei com as meninas, com as mulheres grávidas. Me pediram para fazer um trabalho com as mulheres grávidas, infratoras, e eu fiz. E aprendi muito nesse momento, assim, que sozinha eu não poderia fazer nada. Então, depois de 5 anos, eu deixei o trabalho, eu estava me formando em Direito, e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa em termos de direitos humanos.
seria assim, algo nessa área, né? Mas justamente nessa época eu tive que sair do Rio de Janeiro, né? É aquela história das redes, das pessoas que você encontra, Uhum. também da historicidade do momento. Eu vivi no momento da ditadura, né? Foi um momento assim de grande aprendizado para todo mundo. Foi um grande aprendizado moral, ético, para todos. E aí, então, eu tive que abandonar um pouco esse sonho de ser professora e de ser advogada também. Né? Eu não escolhi direito por acaso. Eu Uhum. amo o direito. Mas eu tive que me afastar. E quando eu voltei a ter assim, um contato diferenciado com a minha profissão, eu já, eu já queria ter uma outra experiência na vida. Até porque eu conheci outras pessoas e, por acaso, era uma época, em 1970, 72, que estava chegando no Brasil os computadores da IBM, de pequeno porte, médio porte, para você ver como a historicidade na vida também tem a ver com a construção da sua história. As pessoas Uhum. chegam, a historicidade está aí e você vai vivendo. Então, eu ingressei para a área do que hoje se chama direito digital, porque eu vi nascer o direito digital. Eu fiz o parto. Eu fiz o parto desse direito digital também, de uma certa forma, porque era 1972 e o direito e a computação chegando, e eu, ao mesmo tempo, continuava assim, muito ligada com a educação. E então eu percebi que havia uma distância muito grande do que eu vivia, a grandeza daquela tecnologia, aquela coisa maravilhosa. E aquelas crianças, eu ainda dava aula, só tinha saído do Padre Severino, que é onde eu dava aula. Né? Eu saí da Padre Severino e das outras escolas, João Luiz Alves, porque eu percebi que eu não podia fazer nada por aquelas crianças e por aqueles jovens. Sozinha, não. Havia uma superestrutura em cima de mim, muito grandiosa, e eu vi que meu trabalho era um trabalho de formiguinha. Então, eu decidi sair e a vida me levou por outros caminhos, mas continuei depois a dar aula e, ao mesmo tempo, eu estudava tecnologia. Uhum. E por isso que eu fui para a área da engenharia de sistemas. Eu fiz concurso para a IBM, passei para a IBM, fiquei na IBM, depois saí da IBM, fui para o SERPRO, depois do SERPRO fui para o IBGE. Então, eu tenho uma experiência muito grande em metodologias, em arquitetura de sistemas. Eu fui subgerente de metodologias e normas do IBGE, fui subgerente do Departamento de Tecnologia. E foi assim um momento muito importante na minha vida, que eu aprendi muito, que você não pode e nem deve ter uma visão cartesiana das questões. Então, eu comecei a ver que educação, tecnologia, estava tudo tão conectado que a vida foi me conduzindo. Aí fui fazer mestrado, fui fazer o doutorado, fui fazer depois o pós-doutorado, e sempre com essa visão de que nada é isolado, nada. Então, Podemos dizer que os processos são holísticos na educação. é, eles são, eu diria, são autopoéticos, que é a mesma coisa. Uhum. A autopoiese é essa criação. É como assim, vamos imaginar a explosão que criou o universo. Uhum. Essa explosão que criou o universo, criou você, criou a mim, criou o mundo, as pessoas.
E nós somos poeiras de estrela, porque na explosão tudo estava lá. Só falta agora nós desenvolvermos tudo aquilo que recebemos. Nós somos muito mais do que aparentamos, somos muito mais do que somos. Nós somos infinitamente maiores. Eu gosto muito da Escritura Sagrada, tem um trecho que diz assim: a custo encontramos o que está à mão. Quem rastreará o que está nos céus? É isso. Nós não conseguimos rastrear o que está nos céus. Só conseguiremos rastrear o que está nos céus o dia que essa autopoiese, que essa criação conjunta, ecológica, profunda, se dê conta de que tudo é um e um é tudo. Então, eu gosto sempre daquela imagem da Amazônia queimando, a floresta queimando, e chovendo cinzas em São Paulo. A Amazônia vomitou em São Paulo. Foi um vômito. Porque quando você não entende nem percebe essa ligação profunda de tudo com todos, a comunicação vai se fazer de forma destemperada e violenta. Fantástico isso. Então isso é autopoiese. Essa ecologia profunda que nos une, que tudo que eu fizer ecoa em você e ecoa em qualquer outro país, nas pessoas. Somos ligados. Eu gosto muito da física quântica, porque a física quântica ela tem essa mensagem de que nós somos uma teia de elétrons e prótons e nós interagimos e nada é isolado. Mesmo mutilado, não sei se você conhece a história do Einstein, ele fez um experimento com Podolsky e Rosen. Nesse experimento, eles pegaram um elétron e seccionaram em 2 spins. Aliás, seccionaram os spins, né? O spin negativo e o spin positivo. O spin negativo eles colocaram perto de Einstein, para ele observar. E o outro spin negativo, eles colocaram num lugar assim, como se fosse um local inteiramente desligado de tudo, fechado, onde o spin pudesse existir ali de forma controlada. E eles repararam uma coisa: conforme Einstein chegava e para observar o spin positivo que estava ali com ele, o spin de positivo virava negativo. E aquele negativo que estava à distância, como se estivesse na Lua, virava negativo, positivo, mantendo o spin zero. Aquele que era positivo virava negativo, invertia. E aí Einstein falou: eu não estou entendendo. Por que o spin, mesmo mutilado, não, por que o elétron mutilado responde? Então ele falou: eu não sei. Quando ele morreu, ele falou assim: eu não sei por como essa comunicação acontece. Ele afirmava que aquela comunicação se dava ali dentro do laboratório, que era dentro do laboratório que havia as variáveis que fazia com que essa resposta, essa comunicação acontecesse. Mas Podolsky e Rosen disseram assim para ele: não, Einstein, esta comunicação pode acontecer, ela pode estar acontecendo agora em outro lugar, nós nem sabemos por que isso acontece. Então, é uma comunicação instantânea que a física até hoje não descobriu como se dá. Autopoiese é comunicação instantânea. É preciso que nós tomemos muito cuidado. Tem uma frase que diz assim:
Ninguém pode sair de perto de você pior do que chegou. Isso é autopoiesia. Fantástico. Sempre trouxe isso na minha prática educativa. Exato. Mas Não, eu não imaginava que isso era autopoieses. autopoiese, porque você está conectado com tudo e com todos. Nossa, E, que interessante, Regina. Muito então, bacana. e é uma autocriação, onde, onde todos nós interferimos uns na vida dos outros. O interessante, Regina, me permite, conhecendo, tomando posse do termo autopoieses agora, com a sua explicação inicial, me remete a algumas coisas, né, tanto práticas de vida como leituras que eu já tive, né? O documento do Papa Francisco, Laudato Si, que foi lançado há uns 3 anos atrás, e a atual Fratelli Tutti, né, todos somos irmãos, retrata justamente isso, a autopoiesis. Nós estamos conectados uns aos outros. Né? E o povo chama ele de comunista por conta disso. Né? As pessoas não entenderam ainda essa questão. E aí, trazendo um pouco para a minha experiência de vida, eu sempre tive essa prática, porque, assim, não importa se a pessoa é lixeiro, ele tem um serviço essencial e eu devo respeitá-lo, né? E agradeço todos os dias pelo lixeiro existir, pela profissão dele, né? Porque ele é melhor ou pior. Graças a Deus eu tenho um taxista, graças a Deus eu tenho um bancário e todo mundo colabora para que tudo funcione. Então, isso também é autopoiesis, essa conexão em que nós nos fazemos e nos doamos uns aos outros pelos nossas aptidões, né? Isso. Então, é muito bacana porque são termos que eu já escutei, já estudei, já vi, já vivenciei, mas nunca autodenominei, É. né? E é muito bonito. E isso, então, me remete me faz pensar, então, que o fato de você ter se tornado professora, nesse breve histórico que você nos contou, tem a ver com autopoieses. A Sim. autopoiesis te As encontrou, pessoas, me encontrou. isso, as pessoas que passaram pela minha vida, né? Elas, de alguma forma, me, me formaram. Foi uma, eu até vou dizer, foi uma autocriação conjunta. Porque eu Sim, interferi na vida delas também, certamente. Assim como elas fantástico. interferiram na minha, né? Uhum. E assim, o Maturana, ele olha muito a autopoiesis pelo lado biológico, né, da vida. Você vê como o corpo humano possui essas redes neurais que funcionam, que estão conectados, que produzem enzimas. É algo metafísico mesmo, inconoscível. É que nem a galinha dos ovos de ouro. Se você tentar entender essa antropologia profunda, espiritual, que cria o ser humano a cada dia em contato com o outro, é como se você, que nem na lenda, você mata a galinha e você não encontra os ovos de ouro. Os ovos de ouro só existem com a vida viva. É a vida que produz isso, né? E então eles estudam muito essas habilidades que, que nós temos, desde a mais primitiva, instintual, e que acabamos muitas vezes perdendo esse instinto, desde essas habilidades mais primitivas até as mais nobres, que ainda nem descobrimos quais são. E Uhum. isso tudo, se você for pelo lado dos filósofos cognitivistas, como Maturana, por exemplo, mas outros de Harvard, por exemplo, que estudam essa cognição como sendo parte de um. Eles ousam até falar num mecanismo de computacional, como se nós tivéssemos dentro de nós toda uma habilidade de autoconstrução. Você faz o computador e o computador te faz. É por isso que quem estuda
Inteligência artificial quer estudar Maturana, quer estudar autopoiese, porque, na verdade, você cria o seu corpo a cada hora. Você sabe disso. Você cria e descria, e todo o mecanismo de criação do sangue das células, e vem o câncer e vai embora, e novas células surgem, novas células morrem. O que é isso? Esse talvez seja esse computador, que ao mesmo tempo que ele é criado por nós, ele também é produtor. Então, nós somos produto e produtores desse computador. Quem foi que fez isso? Talvez nessa grande explosão do universo, cada um de nós tenha saído com esse pequeno computador, e alguns chamam de antropologia. É uma antropologia profunda. Os antropólogos já estudaram que aonde houve vida, assim, vida praticando cultura no passado, os seres humanos desenvolveram as mesmas ferramentas e a mesma organização primitiva em sociedades gentílicas. Como é que pode? Quem é que ensinou esse povo a fazer igual? Se não havia carta, não havia internet, não havia nada. É porque é uma ecologia profunda, desconhecida. A mesma ecologia que ligava São Francisco aos animais. Isso! Como ele conseguia escutar os animais e conversar com os animais? Isso. Então, assim, tem até uma anedota da física, que é uma anedota, que diz assim: o bater de asas de uma borboleta em Nova York pode causar uma tempestade em Pequim. Porque na verdade não é anedota, não. Ela é a teoria de Confúcio. Do caos. Teoria do caos de Confúcio. Confúcio que traz isso. E a física adotou essa teoria, né? Porque, na verdade, tudo está conectado. Você vai para um estudioso, ele vai falar nessa ecologia profunda. Você vai para a física, eles vão falar da física quântica. Você vai para a biologia, Maturana fala em autopoieses, né? Porque, na verdade, tudo está muito conectado, né? E nós nos construímos diariamente. O corpo ele tem uma independência. Outro dia eu estava sentindo... Na verdade, esse é o tema correto, né? Outro dia eu estava sentindo uma dor no pé. Eu falei, que história é essa? Que dor no pé é essa? Meu pé quer uma coisa, minha cabeça quer outra. Vamos parar com isso. Porque, na verdade, o nosso corpo ele é integrado. Se você está sentindo alguma coisa, uma dor no coração, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, tem alguma coisa errada. Perfeito. Você tem que se conectar com você mesmo. Perfeito. E perceber essa força dentro de você, que algumas pessoas podem chamar de espiritualidade, outras vão chamar de... você está, assim, conectado Conexão. com você mesmo. Tem um... Né? E é tão interessante, Regina, me permite, é tão interessante essa fala sua, porque aqui a Rosa falou da teoria do Budum, né? Como eu posso ser feliz se o outro não é feliz, né? Se o outro não está sendo feliz, né? O Marcos trouxe para a gente uma grande conexão colaborativa. Me remete a Isaac Newton, quando Isaac Newton falou: se eu enxerguei longe é porque me põe em ombros gigantes. Na verdade, sempre existiu esse universo quase que paralelo, né, dessa autopoiesis, mas ele não encontra, essa autopoiesis não encontra espaço na nossa literatura ainda. Né? Certa vez eu vi um vídeo, eu acho que, se não me engano, da empresa Natura, um vídeo que ele falava assim: funcionou no século passado, no período da modernidade, a ideia da dependência. No século XXI, a palavra da vez é interdependência. Ou a gente aprende a viver interdependentemente uns com os outros, com o nosso corpo, com o meio que a gente vive,
né? Ou então É. nós não vamos conseguir viver. E aí me remete a um Anselm Grum, que Ah, é um espiritualista fantástico, um padre que escreve de maneira fantástica, um místico. Ele fala diretamente para os cristãos. Ele fala assim: o cristão do século XXI que não for místico, ele não é nada. olha só que força de palavra, hein? Ele não é nada. Nossa. Ou você encontra uma intimidade com Deus, que mística é isso, intimidade. Ou você encontra um caminho de intimidade com Deus, ou você não é nada. Né? Enfim, é só para poder a gente trocar as ideias. Desculpa. E aí eu já aproveito então encaixe, né? Para você terminar de associar a sua ideia e trazer para a gente a relação de autopoieses com a educação. Ah, sim. Então, a autopoiesis com a educação, já que tudo está conectado, né, e nós temos que perceber essa, essa conexão, procurando paz nas relações. Uhum. É claro que nem sempre você vai encontrar paz, consideração. Quantas vezes você mesmo, como professor, se aborreceu e chorou, né? Porque Muitas. não encontrou paz nem consideração, embora fosse isso que você propusesse aonde você estava. É porque as pessoas às vezes não ouvem, elas estão tão mergulhadas em algo mais denso, mas às vezes você, como é que você vai parar ali para ajudar aquela pessoa? Seria um trabalho hercúleo. E você tem outras coisas para fazer, você tem outros propósitos, outros sentidos. É muito difícil você saber quando parar e quando prosseguir, Verdade. não é verdade? Verdade. E aí, então, você se depara numa turma com vários alunos. E você sabe que eles não estão ali por acaso. Eles chegaram com um propósito, uma finalidade de se tornarem melhores, de aprenderem. Eles têm uma família. Então, há uma história ali. É uma história que vamos escrever juntos. E nós percebemos que há uma conexão da educação. Aí você vai ver a maioria dos educadores, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire falava na importância do professor ter essa percepção de conhecer a bagagem do aluno. E ele dizia assim, ele deixou escrito que quando ele entrava em sala de aula, ele só entrava com 50% pronto. Ele falava assim, me dá uma angústia muito grande, mas eu só entro em sala de aula com 50% do programa. Os outros 50% eu vou construir com os alunos. Porque é a Fantástico partir isso. das suas histórias, das lacunas, das suas grandezas, das deficiências, das angústias, que eu vou, então, construir os outros 50%. Ele dizia, claro que eu fico inseguro, porque quando eu entro na sala de aula, que eu vejo aqueles rostos, eu sei que eles pensam que eu sei tudo e eu não sei nada, quem sabe são eles. E eles vão passar para mim. Então, Paulo Freire, veja bem, a educação em Paulo Freire é aqui e agora, inserida na política do dia a dia. Quem é aquele aluno, se passa fome, se não passa, onde ele vive, como ensinar ele, como dar a ele o melhor que existe hoje. Porque se o Paulo Freire vivesse hoje, claro que ele queria levar a tecnologia para o aluno. A Sim. melhor tecnologia digital. Vamos ensinar a criança, ao jovem, porque Paulo Freire vivia o momento atual. Ele era o professor do hoje. Ele queria que o aluno percebesse quem ele era olhando para a história que ele está vivendo. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou um reflexo da minha história. Então, igual a ele, Vygotsky.
Vygotsky também foi um professor que olhava a questão, mas a diferença entre um e outro é que, enquanto Vygotsky olhava a linguagem, Paulo Freire olhava a questão política. Ou seja, este aluno se insere, ele é o que é porque ele está inserido num contexto. E Vygotsky, ele dizia, ele já olhou a questão, e ele criou até um termo, ZDP, que é a Zona do Desenvolvimento Proximal. Ou seja, o que eu posso fazer sozinha é uma coisa, mas o que eu faço em conjunto é muito maior. Mas ele também estava inserido no hoje. Ele dizia que, porque ele estudava historicidade também, ele dizia que o aluno deve ser visto no seu momento, na sua história. E isso que faz com que se desenvolva a inteligência. Ou seja, ele não estava preocupado com a questão biológica, desse aparelho profundo, dessa conexão biológica. Mas veja bem, todos três, tanto Maturana quanto Vygotsky e Paulo Freire, queriam desenvolver habilidades cognitivas. Mas Maturana, ele falava que essas habilidades cognitivas, elas são de uma natureza... se você pensar desde o inconsciente até o consciente mais nobre, então existem habilidades profundas que fazem parte da história humana e outras que serão desenvolvidas. Então, ele se preocupou, como biólogo, a estudar o corpo humano. E ele dizia, há uma relação direta do aprendizado com o meio ambiente e com a pessoa que está ao nosso lado. E isso não tem nada de algo fantasioso. Eu dependo do meio ambiente, o meio ambiente depende de mim, eu provoco coisas no meio ambiente e aprendo em relação com aqueles que vivem comigo. Estamos todos interconectados o tempo todo. Isso, e ele via isso pelo lado da biologia. O nosso corpo foi feito dessa forma. Olha que coisa magnífica. Fantástico. Eu não sei quem fez o corpo humano. Não sei. Mas que ele é um aparelho computacional perfeito, grandioso. E que nós nunca vamos conseguir reproduzir. Exato. No mesmo... Não vamos. Vamos tentar. A gente tenta, né? A ciência tenta. Então, é fantástico. Isso os biólogos, o Maturana, o Varela, estudaram a biologia para entender a inteligência humana. E é por isso que a inteligência artificial não vai para Paulo Freire e nem para Vygotsky, vai para autopoieses. Porque a inteligência artificial é isso. Você cria uma inteligência e o computador vai aprendendo conforme vai interagindo com as pessoas à volta, no programa. As experiências, verdade. Isso. É verdade. Então, essa conexão profunda da inteligência artificial foi aprendida com a inteligência humana. Nós somos assim. E isso Fantástico. é biologia. Isso é biologia. Já Paulo Freire olhava a inteligência pelo lado da história de quem é você inserido em qual contexto. Tanto que ele dizia, não interessa, como é que ele dizia? É claro que Eva viu a uva, mas é preciso ensinar a Eva quem produz a uva, quem colhe a uva e quem fica com o dinheiro. Ele já queria fazer uma ligação da pessoa, da sua inteligência, com o mundo que ela está vivendo. Porque também não adianta você criar uma pessoa distante do mundo que ela está vivendo. Não adianta dizer assim, não, meu filho não vai tomar Coca-Cola, ele não vai comer doce. Lamento, lamento.
crie no seu filho essas habilidades de saber escolher. Mas, e que ele um dia vai ter que, no meio dos amigos, vai tomar uma Coca-Cola ou um doce, que vai ser oferecido a ele. Então, dê base, dê valores. O Paulo Freire ele gostava de ensinar muito a partir dessa visão da história, da historicidade. Né? Quem é aquele aluno e por que ele está ali. E ele gostava também da questão dos aspectos colaborativos, ou seja, um aprendendo com o outro. Tanto que ele criou o que a gente chama de ciclo gnoseológico. E ele dizia o seguinte: enquanto a administração criou 4 fases para estudar o ciclo gnoseológico, que é socialização, socialização, combinação, operacionalização. São 4. O quarto agora não estou me lembrando. Socialização, construção, combinação e operacionalização. Uhum. E a internalização. Isso a administração sempre gostou de estudar os aspectos do aprendizado organizacional. Mas Paulo Freire dizia que só tinha dois momentos. Ele dizia que o primeiro momento era a produção do conhecimento. E o segundo momento, uma reflexão sobre o que se aprendeu. E ele dizia que o professor não pode dicotomizar esses tempos. Ele tem que levar o aluno a produzir o conhecimento ali junto com todos, mas o aluno tem que refletir sobre o que aprendeu. Ele tem que ter uma reflexão crítica. E aí, nesse momento, que o aluno percebe quem sou eu e o que eu aprendi. E o que é esse mundo à minha volta. Por isso o ensino dele é político. Tem muita gente que não gosta. Mas não é para discutir política. Paulo Freire não quer que, pelo menos é assim que eu entendo, ele não quer que eu vá para a sala de aula discutir sobre partido político. E nem quer que eu vá discutir em sala de aula com os meus alunos sobre as ações desse ou daquele governante, desse ou daquele ministro, porque eu vou perder ali o tempo precioso de ensinar o programa da escola. Né? Então, a escola não é lugar para discutir esse tipo de coisa. O que você leva para a escola para discutir em termos políticos é quem é você. Perceba-se nesse mundo e em conexão com o mundo que você está vivendo e aprenda a se desenvolver. É difícil, é claro, porque você vai lidar com crianças que passam fome. Crianças como eu lidei com elas, que foram estupradas na família, que o pai foi preso, a mãe foi embora, ficou numa família de acolhimento, quase morreu, foi parar lá na escola João Luiz Alves. E aí? É muito triste. Como é que você vai dizer para uma criança dessa, estuda que você vai chegar onde você quiser? Ela não vai chegar. E você, como professor, tem que estar ali só para ficar do lado dela. Só para ficar do lado dela, conversando, contando uma história. Fantástico. Entendeu? Eu me lembro, Regina, na minha formação como professor, eu tive um professor que já faleceu, que ele falava assim, currículo, todos nós somos obrigados a cumprir. Todos nós. Mais cedo ou mais tarde sempre temos que cumprir currículo. Mas vidas humanas são para poucos, só para aqueles que são vocacionados à profissão. Lembre-se que numa sala de aula, a vida humana vai brotar diante do currículo. Então, deixe o currículo de lado, trabalhe a vida humana, porque o currículo se recupera, vida humana não se recupera. Né? E ele falava isso muito incisivo para a gente, né? Eu acho assim, eu acho que, por exemplo,
com essa questão da pandemia, você está vendo uma mutilação de sistemas, né? Estão mutilados. Você percebe isso, né? Mas como recuperar isso, né? É como se os elétrons estivessem partidos. Eles partiram. O vírus entrou na rede, fez uma lambança danada. Uhum. Deixou a criança do lado de fora. Deixou muita criança, muito jovem, que não tem nem como. Olha, outro dia um aluno, no último dia de aula, ele entrou na sala, e eu no Teams, né? Ele entrou e falou: "Ah, professora, eu queria tanto falar com a senhora." Aí ele me contou a história dele, está fazendo curso, sozinho, mora em Queimados, e não tem. E falou: "Comprei agora um computador." E olha o que ele me disse: "Tem uma amiga da igreja que vai me ensinar." Nilson, a amiga da igreja que vai ensinar a ele, não sou eu nem é você que vai ensinar informática. Por isso, quando tiver uma mesa onde se reúnam cristãos, judeus e budistas, todas as igrejas têm que estar juntas, todos os templos, até aquele mais primitivo, porque é aquele primitivo que vai ensinar àquele jovem informática. Ele falou para mim: "A minha amiga da igreja vai me ensinar, só que ela mora na cidade e eu moro aqui em Queimados." Foi isso que ele me disse. Ele falou: "Professor, eu comecei um curso presencial e ele passou para digital. Eu nunca mexi no computador, nem sei. Comprei agora." Aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim para mim: "Professor, além disso, eu tenho 10 gatos." Eu falei: 10 gatos? Ele falou: "Eu tenho 10 gatos. E o meu quarto não tem porta. Eu não consigo dormir, professora. Eles miam muito, são pequenininhos. Como é que eu posso jogar fora?" Olha o que ele me disse: "Eu não posso jogar fora os gatinhos." É um nobre, é um príncipe que estava ali do outro lado da tela, mas que não sabe informática, não sabe informática. Esse jovem, esse adulto, tem que ser resgatado. Não temos as soluções imediatas, porque para resgatar ele era preciso um outro sistema no mundo, menos agressivo. Mas você, como professor, e eu mais humano, mais humano, podemos fazer um pouquinho, uma coisa mínima. Eu ali naquele momento, o quanto ele me ensinou, e eu não consegui ensinar nada a ele. Mas ele me ensinou tanta coisa, me ensinou humanidade. Ele me ensinou, por exemplo, que às vezes aquela igreja que você detesta, que você fica falando: "Aí, tá vendo? É da igreja tal." Mas é aquela igreja que está presente ali na hora para ensinar a ele os primeiros passos da informática. E essa igreja... é ela que chega lá na ponta. Chega na ponta, chega no Degasse, sabia? Vai lá. Que não fica só no discurso, ela vai para a prática. Vai lá. Eu acho que muitas vezes nós pecamos como educadores porque ficamos muito no discurso. Ficamos no discurso, é preciso ir para a professora Leda, ela trouxe na semana passada uma coisa que eu achei fantástica, eu não parei de pensar, mas como o nosso sistema educativo ele é falho. Né? O tradicional, o sistema educativo tradicional. Ela falava assim, que o sistema educativo ainda reproduz o patriarcalismo e o racismo. A professora Leda está aí. Tá aqui, ela falou isso, e é a mais pura verdade. É na escola que a gente vê ainda reproduzido machismo, é na escola que a gente vê ainda reproduzido racismo, né? Como nós precisamos fazer uma reformulação para sair das teorias, das discussões e entrar na prática. Exatamente. Né? Eu gosto muito da frase de Jung, quando Jung fala: domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana.
Olha que bonito, hein? né? E nós precisamos fazer isso com as escolas. Estamos tão presos aos currículos, ao Enem no final da ponta, estamos tão presos às técnicas que na prática nós não somos mais almas humanas. Os nossos alunos estão escorrendo pelas nossas mãos. É E verdade, talvez por isso essa crise educacional e crise social que a gente vive no Brasil. é verdade. E a Leda deu uma aula, né? Foi linda a aula Maravilhosa. dela, fantástico. Assim, Fantástico. mostrando pelo ângulo do futebol quanto nós somos racistas, misóginos. Que É algo inclusive está lá no YouTube do Aretê, para quem quiser assistir, isso, né? É só ir lá no YouTube do Aretê e assistir isso. a live da professora Lida. Fantástico. E ela comentou a questão do Robinho, né? Fantástico, fantástico. Fantástico, entendeu? Nós vivemos num mundo que temos que ter muitos recursos para sobreviver. Mulheres, gays. É uma sobrevivência. É um mundo que exige assim, o desenvolvimento de algumas habilidades. Né? Verdade. Professora Regina, Sim, nesses 5 minutos finais, né, sim. da nossa live, estamos caminhando para o fim, a senhora pode nos dar um panorama geral dessa autopoiesis em Paulo Freire, Vygotsky, Maturana, a senhora já falou, mas dá um panorama geral para todo mundo Sim. que entrou depois, o que A vem a ser essa autopoiesis para a gente? autopoiesis é uma autocriação conjunta, porque nada é separado. Né? No momento em que nós vivemos essa ecologia profunda, você vai ser transformado. E não adianta dizer assim, ah, não, a Amazônia se recupera. Ela vai ser outra coisa. Ela vai ser outra coisa. Nós sempre vamos ser outras coisas. Sempre vamos evoluir. Vamos sempre mudar. Não seremos mais como fomos ontem. Seremos outras pessoas. Né? E a autopoiesia é isso. Então, quando você, na educação, você percebe isso, você vê a importância de você ter uma didática que provoque o diálogo, o debate entre alunos. Não é à toa que você vai ver nas escolas o jovem racista, ou o jovem que é misógino, ou que é contra gays. Não é à toa. Ele não foi levado ao debate. Pode o diretor jurar para mim que debateu. Eu tenho as minhas dúvidas. Com O certeza. debate só se aprende no debate, no diálogo. Leva para a sala de aula, leva para o debate, para a leitura. Não leva, Regina. Quando eu escrevi o artigo sobre LGBTQI+, a violência nas escolas contra o LGBTQI+, que a gente levou lá para o fórum em Fortaleza, a Conedu, a senhora pode corrigir, enfatizava bem claro isso. Os livros nem de biologia trazem a determinação. Nenhum livro no Brasil fala de homossexualidade. Não se aborda nesses aspectos biológicos, nem que seja biológico, de maneira biológica se aborda. E aí, como que você vai debater um assunto onde você não tem espaço para a ciência discutir? Exatamente. Você não tem espaço. Porque se é importante a leitura cria histórias, a leitura cura feridas. Sim, Onde as estão pessoas estão as leituras? Não tem. As pessoas estão tão doentes que eu me lembro de uma situação no meu antigo ambiente de trabalho que um grupo de pais procuraram a direção, pediram para tirar o livro Diário de Anne Frank, porque tem um dizer no diário que remete à homossexualidade. Olha que coisa Porque terrível. ela dá um nome ao diário, e é um nome feminino. E aí ela fala, minha querida amiga, como eu queria ter você por um dia inteiro, que não sei o quê. Ela faz uma menção ao diário, mas as pessoas já interpretaram no cunho sexual. Então as pessoas estão tão perturbadas que se a gente não levar ao debate e ao conhecimento verdadeiro, a gente comete atrocidades na sociedade. É verdade. Há uma ausência de debate, né? E de Sim, diálogo. Por falta de leitura. sim, Porque não há textos. E se sim. não há textos,
nesse sentido, vamos escrever. Você mesmo escreveu. É preciso escrever. É preciso publicar nessa área. Mostrar que Boa. somos todos iguais. Gostei da temática. Eu acho que vou escrever sobre isso. Isso aí, Bora exatamente. escrever comigo? Eu escrevo. Então, bora escrever comigo. Escrever uma série de livros sobre autopoieses, na educação, na religião. Vamos E escrever uma coletânea? vamos. Vamos? E vamos acabar descobrindo que Deus tem vários nomes. Sim, Isso é sim. autopoieses. Ele se chama Iapé, ele se chama Buda, ele pode ter um outro nome, Zambi, Zambi, exatamente. Olorum. Olorum, cada cultura, cada religião vai dar um nome a Deus. Isso é Sim, autopoieses. E é por isso que esses nomes têm que ser preservados. Porque se um só for ferido, se um só desaparecer, tudo mais desaparece, tudo mais verdade. some. Olha, você já reparou que a cultura indígena sumiu? Onde estão é, o Deus Sol? Nosso folclore. Que Eu não acabou? vejo mais nosso folclore. Não. Há muito tempo eu não vejo Cuca, Saci Pererê, Iara, Curupira. Fomos por outros caminhos. Agora, só para terminar, você falou do Newton, né? Vamos ver, vamos partir dessa autopoiesis do Newton, olhando todo mundo. Você sabe que Newton foi um grande mago. Olha, Ele era um alquimista, um mago, assim, de grande sabedoria. Mas mas o mundo olhou Newton e seguiu pelo lado da ciência, da eu não física. sabia. Você já Que pensou se legal. tivéssemos seguido os passos de Newton como um mago, esse que eu Um falei, sábio. um sábio, um alquimista? Ele tem. Aonde nós talvez não estaríamos? Quem seríamos nós hoje? Pois é, A verdade. autopoiesis da vida, nós seguimos por caminhos antropológicos profundos e talvez seja essa a razão da humanidade. Não poderíamos ter sido filhos desse lado mais, mais mágico do Newton. Éramos para seguir a ciência Fantástico. mesmo. Professora Regina, muito obrigado por esse Obrigada, bate-papo. obrigada. Né? É um bate-papo tão gostoso. Eu adoro ouvir a senhora e trocar com a senhora, sabia? Eu Tá. ficaria aqui horas trocando com a senhora, mas infelizmente temos a limitação técnica do Instagram, né? Obrigado mesmo de coração, porque isso acende meu coração, sabe? A sua fala, trazer essas outras formas de enxergar o mundo, a educação, faz com que eu acredite que a educação é possível, né? Com É tão bom certeza. encontrar uma pessoa como você que resgata esse sentimento do nosso coração, assim, né? Muito obrigado mesmo pelo seu sim. Obrigada a você, Nilson, e a todo mundo, né, que esteve aqui e que Com está ainda, certeza, viu? né? É isso aí. É, a Rosângela escreveu aqui lá de Houston pra gente, Ah, né? um abraço. Quantas reflexões profundas. Muito agradecida por beber de tanto conhecimento. Um Ah, forte abraço de Houston. obrigada. Né? E é isso. Eu separei uma frase de Paulo Freire para encerrar, que ele diz assim: a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Não se pode falar de educação sem amor. Né? E Eu gostei dessa frase porque, em resumo, as minhas lives eu tenho abordado muito neste ano. Né? Tudo se resume no amor. Né? E autopoieses é esse amor prático, esse amor vivência. exatamente. Esse amor vivência. Olha, a autopoiesis é o ato de enxergar o outro. Fantástico. É a Aprender, empatia, é tudo que nós aprender a enxergar denominamos. o outro.
Fantástico. Exatamente. Fantástico. E aí eu acredito profundamente nisso. O amor é a chave de tudo. E para que a gente possa entender o amor, primeiro preciso se amar. Ninguém consegue amar o outro ou o diferente se você não se ama em primeiro lugar. Talvez aí esteja uma frase, a chave da leitura de Jesus Cristo. Ama-te o teu próximo como a ti mesmo. Né? Não é amar o teu próximo, é amar a ti mesmo, primeiro, para depois se amar o teu próximo. Você não tem como amar o outro se você não se ama. Né? Então passa por esse amor próprio. Né? Ninguém consegue amar o outro se não se ama em primeiro lugar. Né? Eu acho que passa nessa ideia também. Eu acredito profundamente nisso. Muito obrigado, Regina. Boa noite. Boa noite a você que participou da nossa live aqui, Autopoieses na Educação. É um papo para mangas. Para quem me conhece como professor e conhece um pouquinho Regina, se deixar, a gente vai virar madrugada conversando sobre o assunto. Na semana que vem, nós vamos ter a nossa última live, que será uma live festiva. Nós vamos estar aqui com a Andréia Martins, cantora de samba, e vamos estar com Glauco Zulo, que também faz um monte de show pelo Brasil afora, fechando o nosso ano do Aretê com muita festa, muita alegria, muita risada, muito caos, para a gente poder fechar celebrando mesmo. Agradeço a participação e te convoco. Ainda dá tempo de participar da campanha do Natal Solidário. Nós precisamos ainda de 40 cestas básicas. Então, se você souber de algum empresário que gostaria de ajudar o Aretê, doando as cestas, né? Você pode ajudar doando o valor na nossa conta do PicPay. É só chamar a gente aí pela direct, que a gente passa a conta e assim por diante. Venha nos ajudar, venha fazer parte, venha permitir que a gente possa fazer o bem, né? Deixe ressoar o bem que há em você. Até mais ver. Obrigado. Beijo, Regina. Fique com Deus. Obrigada, querido. Muito Tchau, tchau. obrigada.